O planeta vermelho tem sido o objetivo do fascínio dos cientistas há algum tempo. Nos últimos anos, dezenas de naves espaciais sem tripulação, incluindo orbitadores e rovers, foram enviadas a Marte pela União Soviética, Estados Unidos, Europa, Índia, Emirados Árabes Unidos e China, para estudar a superfície, clima e geologia do planeta vermelho. Estas missões têm revelado muitos segredos estranhos e excitantes sobre Marte e têm revolucionado os campos da astronomia e da ciência planetária. Aqui estão as 20 coisas mais insanas que a NASA encontrou em Marte até agora. Número 1. Monólito. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos. E Ephraim Palermo, que conduziu uma extensa pesquisa das imagens da sonda marciana, descobriu um monólito na superfície de Phobos. Suas descobertas foram posteriormente confirmadas por Ian Fleming, um subcontratado das imagens do Centro Espacial Johnson da NASA. O monólito é, na verdade, uma enorme rocha na superfície da Lua. É uma rocha de quase 85 metros de diâmetro e tem 90 metros de altura. O monólito é frequentemente descrito como uma característica geológica que consiste em um único pedaço maciço de rocha. Estes também ocorrem naturalmente na Terra, mas os cientistas da NASA não esperavam encontrar um na Lua de Marte. É por isso que alguns especialistas pensam que pode ser um impacto ejetado. Este monólito é uma rocha brilhante localizada perto da cratera de Stickney. Tem sido descrito como um rochedo de tamanho de edifício que lança uma sombra distinta. Ele apareceu pela primeira vez em imagens capturadas em 1998 pela Mars Global Surveyor. Os cientistas estão planejando usar a área ao redor deste monólito como um local de pouso para a missão robótica Phobos, chamada Phobos Reconnaissance International Mars Exploration, ou PRIME. Este monólito não está completamente relacionado a outro monólito retangular que foi descoberto na superfície de Marte. Ele está localizado perto do fundo do penhasco, do qual provavelmente caiu, de acordo com cientistas. A Mars Reconnaissance Orbiter tirou as fotos a cerca de 300 km de distância, portanto é difícil comentar sobre suas características. Número 3. Penhascos de gelo. Há algum tempo, os cientistas suspeitam que o material liso que cobre as latitudes médias de Marte poderia ser gelo. O solo aqui é uniforme e empoeirado, e às vezes as imagens da câmera de alta resolução do Mars Reconnaissance Orbiter nos fornecem um vislumbre do gelo que pode estar enterrado abaixo da superfície. Esta imagem particular de Marte mostra um penhasco saltando para fora do terreno originalmente liso, e este penhasco está coberto de gelo brilhante e cintilante. O membro do High Rise Team, Shane Byrne, afirmou que o material brilhante na face do penhasco é definitivamente gelado e é preservado apenas porque o penhasco aponta para longe do Equador, de modo que ele permanece sob sombra na maior parte do tempo. As fracas faixas visíveis no penhasco podem indicar camadas no gelo que registram diferentes condições climáticas. Não se sabe muito sobre quanto tempo o gelo levou para se acumular aqui e formar um penhasco. No entanto, os estudos em Marte sugerem que um material como este tem muitas vezes dezenas de milhões de anos de idade. O penhasco nesta imagem é uma das poucas dezenas que foram vistas na região, mas os especialistas estão preocupados que, se a luz sob o Sol atingir estes penhascos gelados e se eles forem suficientemente íngremes, podem ocorrer avalanches. Número 3. Supererupções. Até agora, Marte não parece ser um lugar muito hospitaleiro. Recentemente foi descoberto que há cerca de 4 bilhões de anos, uma região do poeirento planeta chamado Arábia Terra foi abalada por milhares de poderosas e explosivas supererupções vulcânicas. Estas explosões encheram a atmosfera com quantidades avassaladoras de poeira e gases tóxicos. Especialistas acreditam que cada erupção possivelmente alterou o clima marciano por décadas de cada vez. Isso aconteceu durante um período de 500 milhões de anos, o que significa que durante os primeiros dias, Marte era praticamente como a Terra. De acordo com o geólogo Patrick Valley, do Centro Espacial Goddard da NASA, cada uma dessas erupções impactou significativamente o clima. O gás liberado provavelmente tornou a atmosfera mais espessa ou até mesmo bloqueou o Sol, diminuindo drasticamente a temperatura atmosférica. Graças aos dados do espectrômetro de reconhecimento de imagens compacto para Marte, ou CRISM, Valley e seus colegas conseguiram descobrir o passado desastroso do planeta vermelho. O terreno de Marte está apimentado com enormes depressões que foram consideradas crateras até agora. Mas esta nova descoberta levou os especialistas a considerar outra possibilidade, que talvez existam caldeiras. Número 4. Nuvens de pérola. Marte não tem pouco vento e poeira, mas ao contrário da Terra, não possui nuvens notáveis. Isso até que você veja as imagens das nuvens marcianas tiradas pelo rover Curiosity da NASA. Os cientistas notaram que essas nuvens começaram a se formar em Marte, mais cedo do que eles tinham previsto. Então, em 2022, eles esperaram para garantir que a curiosidade pegasse algumas imagens dessas formações aéreas impressionantes. Algumas dessas nuvens assumiram características bastante coloridas.
os pesquisadores descobriram que as primeiras nuvens apareceram em altitudes mais elevadas, mas ao contrário das nuvens da Terra, estas variantes marcianas voadoras altas eram muito provavelmente feitas de gelo seco e dióxido de carbono congelado. Mas a ideia ainda está sob investigação. A Curiosity captou um conjunto de vistas de nuvens no ano passado. Algumas dessas nuvens fantasmagóricas eram nuvens noturnas ou brilhantes, feitas de gelo de água. A NASA declarou em uma liberação das nuvens se formando logo após o pôr do sol, seus cristais de gelo capturam a luz desbotada, fazendo com que ela pareça brilhar no céu escuro. O rover também tirou um panorama da hipnotizante mãe das nuvens iridescentes de pérolas em toda sua glória. Este panorama foi tomado pela câmera Mastcam e com uma série incrível de 23 imagens, 5 das quais foram colocadas juntas para construir esta cena incrível. Número 5. Atividade sísmica. Acredite ou não, mas este ano o pousador da NASA, o InSight, detectou o maior terremoto já encontrado em um planeta diferente da Terra. Foi um terremoto de Marte com uma magnitude de 5 e abalou o terreno poeirento do planeta vermelho em 4 de maio de 2022. Bruce Bernard, o principal investigador do InSight no laboratório de propulsão a jato da NASA, em Pasadena, disse que eles estavam esperando por isso desde o dia em que eles colocaram seus sismômetros em Marte, em dezembro de 2018. Este terremoto vai definitivamente fornecer uma perspectiva e uma visão única do planeta. Os cientistas estão ansiosos para analisar estes dados para aprender coisas novas sobre Marte. Desde o Touchdown em 2018, o InSight já detectou quase 1.313 terremotos em Marte. Até agora, o maior teve uma magnitude de 4.2 e ocorreu em 25 de agosto de 2021. Os terremotos de Marte são como os terremotos que a maioria de nós já sofreu aqui na Terra, mas a razão pela qual eles ocorrem varia em cada planeta. Um terremoto de magnitude 6 seria considerado do tamanho médio na Terra, mas para Marte, ele atingiu um novo recorde de atividade sísmica. A crosta marciana é como uma única placa gigante, ao contrário das placas tectônicas múltiplas da Terra. Esta crosta marciana tem falhas e fraturas dentro dela porque o planeta está encolhendo à medida que esfria. E isto, por sua vez, coloca tensão sobre a crosta, esticando-a e rachando-a. Estudar esta atividade sísmica ajudará os cientistas a entender melhor o misterioso interior marciano e eles estão ansiosos para descobrir o máximo que puderem sobre o gigante vermelho. Número 6. Monte Olimpo. Olympus Mons, ou Monte Olimpo, é um enorme vulcão escudo na superfície de Marte. Tem cerca de 21,9 km de altura, de acordo com as medidas fornecidas pelo altímetro Laser Orbiter de Marte. Este impressionante vulcão é cerca de 2,5 vezes a altura do Monte Everest, acima do nível do mar. Na verdade, é considerado o maior e mais alto vulcão conhecido do Sistema Solar, embora algumas estimativas sugiram que o infame maciço Tamo possa ter uma área de superfície maior. O Monte Olimpo também é conhecido como a montanha mais alta do Sistema Solar, mas é rival da montanha central na cratera de Real Sylvia, em Vesta. É provavelmente o mais jovem de todos os grandes vulcões de Marte e foi formado durante o período Hespéria, com erupções continuando bem dentro da Amazônia. Foi descoberto durante o final do século XIX, quando o albedo apresenta Nix Olympica, e a natureza montanhosa desta característica foi suspeita muito antes da sonda espacial chegar a Marte e confirmou que era de fato uma montanha. O vulcão está localizado no hemisfério ocidental de Marte, logo após a borda noroeste da protuberância de Tarsis. E ele também tem 2 crateras de impacto que foram batizadas de cratera Korczak e cratera Pangboti. Ambas, juntamente com várias outras, são a fonte suspeita Shergottites. Número 7. Porta do Alienígena. A internet enlouqueceu quando uma fotografia do rover Curiosity da NASA apareceu online e as pessoas imediatamente avistaram uma estranha porta retangular alienígena na paisagem marciana. Mas os especialistas têm quase certeza de que não é nada além de uma característica natural do terreno do planeta. O Curiosity tirou a foto com a sua câmera MAST no início deste ano e depois ela foi lançada pela NASA. Os teóricos da conspiração foram rápidos em especular que ela poderia ser uma porta para outra dimensão ou um caminho que poderia nos levar à sociedade marciana perdida. Mas os especialistas não concordam. Definitivamente parece uma porta, mas a característica geológica é apenas uma fratura de cisalhamento causada por tensão na rocha, que talvez tenha sido ajudada por um terremoto de Marte. O geólogo britânico Neil Hodgson, que estuda a geologia de Marte, chamou-a de imagem muito curiosa, mas para ele parece que é um produto de erosão natural e também que tem apenas 1 metro de altura. Então, isso significa que os marcianos eram pequenos? As pessoas tinham todo tipo de teorias sobre isso, desde o túmulo de Jesus até o presépio de ET. Mas na realidade, é uma abertura rasa na rocha que certamente foi criada por forças naturais. Número 8. Um rosto em Marte.
Uma fotografia da região de Saidônia, em Marte, tirada em 25 de julho de 1976, provocou um debate online recentemente. A foto era da infame face em Marte e foi capturada pela nave espacial Viking 1, quando ela se aproximava do planeta vermelho no passado. A imagem apresenta um rosto de aspecto humanoide gigante, esculpido ou talvez embutido na superfície de Marte. Na época, os cientistas da NASA acreditavam que era apenas uma ilusão produzida pelas sombras, e é um caso exemplar de pareidolia. Sua legenda da imagem dizia: a enorme formação rochosa no centro, que se assemelha a uma cabeça humana, é formada por sombras, dando a ilusão de olhos, nariz e boca. Mas isso não impediu os entusiastas alienígenas assumirem que isso era uma prova de vida em Marte. Não foi até abril de 1998 que o pesquisador global da NASA sobrevoou Saidônia e tirou umas fotos que revelaram que a NASA estava certa o tempo todo. Esta formação é uma mesa, com 1,5 km de extensão, e as características faciais eram apenas sombras produzidas por sua estranha forma. Mas fotos foram tiradas quando o Mars Global Surveyor voltou em abril de 2001 e pelo Mars Reconnaissance Orbiter, que recebeu uma imagem em alta resolução em 2007. Tudo isso solidificou ainda mais a teoria de que se trata apenas de uma característica natural. Número 9. Água fluente. Neste momento, Marte é um mundo frio e seco, mas isso não significa que durante os tempos antigos o planeta não tinha água. Pesquisas dos últimos anos sugeriram que Marte já teve uma atmosfera mais densa e espessa, capaz de travar em quantidades muito maiores de calor e, assim, facilitar o fluxo de água líquida na superfície abaixo. Há sinais claros da atividade da água passada que se traça através da superfície marciana. Um sistema de vales no planalto sul de Marte, localizado ao leste de uma enorme e famosa cratera chamada Huygens e ao norte de Hellas, a maior bacia de impacto do planeta, é uma das regiões onde evidências de fluxo de água têm sido observadas. A topografia da região sugere que a água fluiu do norte a sul, escavando vales até 2 km de largura e 200 metros de profundidade. Estes vales ainda hoje estão de pé. No entanto, eles sofreram uma erosão significativa e pesada. A erosão é observável sob a forma de desabamentos, suavização, fragmentação e dissecação de vales. O sistema de vales parece ramificar-se para fora, formando um padrão como ramos de árvores originárias de um tronco central. Esta morfologia dendrítica também é vista em sistemas de drenagem na Terra. Na superfície de Marte, esses canais ramificados foram muito provavelmente formados por um fluxo fluvial outrora em fúria, combinando com chuvas intensas. Acredita-se que tenha cortado o terreno existente de Marte, forjando novos caminhos. Número 10. Rochas ricas em carbono. Um novo estudo revelou que o material rochoso coletado em Marte contém o mesmo tipo de sinais de carbono que estão ligados ao organismo vivo na Terra. Os cientistas acreditam que a presença de qualquer carbono poderia sugerir que Marte já hospedou vida biológica antiga, mas eles também pensam que esta descoberta poderia estar relacionada a alguns processos não biológicos. O estudo é baseado em amostras de rochas coletadas pelo explorador Curiosity da NASA, que pousou pela primeira vez no planeta vermelho em 2012. O estudo tem explorado as áreas ao redor da cratera de Gale. O rover coletou o material rochoso abaixo da superfície de Marte usando seu braço robótico. As amostras obtidas foram submetidas ao alto calor dentro de um laboratório de química por Curiosity, o que levou à liberação de gás do material rochoso. Um dos instrumentos do Curiosity foi então capaz de medir isótopos a partir do carbono liberado pelo processo de aquecimento. O carbono é um elemento vital presente em todas as formas de vida na Terra. Medir seus dois isótopos que ocorrem naturalmente poderia ajudar os cientistas a aprender mais sobre as atividades relacionadas ao carbono do passado em Marte. As amostras foram encontradas com uma grande quantidade de carbono 12, que é usado por seres vivos na Terra para produzir energia a partir da comida e do Sol. Especialistas pensam que as antigas bactérias em Marte podem ter liberado o gás metano, que foi convertido em moléculas maiores e mais complexas pela luz ultravioleta. Essas moléculas teriam permanecido nas amostras obtidas pelo Curiosity. Número 11. Uma bola lisa. Alguns anos atrás, o Curiosity encontrou um estranho objeto em forma de bola entre as rochas desgrenhadas em uma das fotos em que clicou. A imagem foi tirada na Sol 746 da missão Rover em Marte. A notável rocha esférica não é a sobra de um jogo de beisebol marciano, como gostaríamos de pensar, nem tem a ver com alienígenas. Mas esta rocha arredondada e lisa tem atraído a atenção de geólogos e cientistas planetários de todo o mundo, pois sugere que havia água no passado antigo de Marte. De acordo com cientistas da MSL, baseados no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA de Pasadena, a rocha em forma de bola não é tão grande quanto parece. Ela tem cerca de 1 centímetro de largura. Eles acreditam que é muito provavelmente algo chamado de concreção. Mais exemplos de concreção foram descobertos em Marte.
com as pequenas concreções hematitas observadas por Opportunity Rover há um tempo atrás. Entusiastas alienígenas e teóricos da conspiração estão hesitantes em aceitar que é apenas uma concreção. Eles acham que pode ser uma evidência de alienígenas. Mas os cientistas têm explicado que a esfera provavelmente se formou quando minerais se precipitaram dentro de rochas sedimentares e formaram as típicas concreções de forma oval ou esférica. Número 12. Anjo e coração do Polo Sul. Em 2020, uma câmara estéreo de alta resolução na Agência Espacial Europeia Mars Express captou um cenário hipnotizante no planeta vermelho. Ela foi descrita como as asas definidas de uma figura angelical, completa com uma auréola, e havia um enorme coração ao seu lado. O par de silhuetas festivas parecia vermelho brilhante em contraste com a cor bronzeada da clara paisagem arenosa ao redor. A agência espacial revelou que a cor escura da formação pode ser atribuída à composição das dunas de areia, que são formadas por minerais também encontrados na Terra, como olivina e piroxeno. O Polo Sul de Marte estava passando pelo verão na época e estava localizado à direita da cena etérea. Na estação do inverno, a região seria coberta por 1 milha de espessura e 250 milhas de largura de calotas de gelo. As autoridades também disseram que as mãos do anjo parecem estar alcançando a esquerda e que provavelmente é um grande poço de sublimação que se formou na superfície quando o gelo se transformou em gás nos meses de verão. A cabeça do anjo e sua auréola aparentemente se formaram quando o objeto celestial bateu no planeta, revelando as camadas subsuperficiais. O coração é muito provavelmente formado por uma linha de penhascos que se formou por causa da erosão. A paisagem de tirar o fôlego também apresenta demônios marcianos à esquerda da figura angélica. Número 13. Myrtilus. Apenas alguns meses após o touchdown em Marte em 2004, o rover Opportunity da NASA tropeçou em uma anomalia geológica. Ele encontrou pequenas esferas ricas em ferro espalhadas pela superfície rochosa, perto de seu local de pouso. Cientistas de bom humor foram incluídos para nomear os objetos como Myrtilus. Entretanto, era mais fácil nomear essas pequenas bolas do que compreendê-las. Até agora, a composição exata dessas bagas não é conhecida. Além de seu nome caprichoso, estas bagas minúsculas também sugerem que, durante os tempos antigos, Marte era um planeta incrivelmente úmido. Não importa a química exata dessas esferas, o fato de que elas existiam significa que havia muita água líquida em Marte, e ela se movia através das rochas ao longo do tempo. Se os cientistas podem, de alguma forma, determinar precisamente como estes mirtilos surgiram, isso poderia ajudá-los a entender como Marte era quando estas características estavam se formando, e que tipo de vida pode ter prosperado sob essas circunstâncias. As bagas em Marte são cerca de 1/10 do tamanho de suas equivalentes na Terra, encontradas de forma proeminente em Utah e Mongólia. As bagas marcianas também são menos ordenadas, todas bolhas juntas, de acordo com a cientista planetária Bryony Horgan. Até agora, os cientistas acreditam que as bagas marcianas são feitas de hematita e não têm um coração de calcite, como os seus equivalentes terrestres. Isto poderia apontar para um longo período de lavagem excessiva que lascou toda a calcite. Número 14. Um girino. Uma imagem do Mars Reconnaissance Rover fez manchetes quando as pessoas notaram que a cratera de impacto apresentava, inclusive na fotografia, e se assemelhava a um girino. Isso foi devido ao vale que foi esculpido pela água que costumava enchê-lo. Não é fácil diferenciar entre os canais de entrada e saída, mas a água sempre desce e, no caso desta cratera, podemos supor que a água fluiu para fora. Já temos a altura específica do terreno necessária. Ao analisar essas imagens em detalhes, astrônomos e geólogos seriam capazes de entender melhor os pontos fortes da água que fluía para fora da cratera e esculpia o canal. Isto também ajudará os cientistas a entender melhor a história deste planeta seco, que, segundo os cientistas, já foi bastante molhado e aquoso. A NASA revelou que a imagem da cratera do girino foi capturada por HiRISE. A estranha cratera do réptil tem uma estrutura escamosa e tem inúmeras rochas minúsculas ao redor dela. Seria muito rebuscado especular que a água na cratera poderia ter sido o lar de pequenas criaturas parecidas com girinos? Será? Número 15. Pistas do demônio do pó. Os ventos marcianos são responsáveis por muitas características únicas em toda a superfície do planeta, incluindo as dunas escuras e as raias finas manchadas em várias imagens. Essas raias, em forma de filamentos, são na verdade pegadas do diabo do pó. Como o Sol aquece o solo marciano durante o dia, formam-se vórtices que levantam ar quente de perto da superfície e chicoteiam poeira junto com eles. Estes são moldados e esculpidos em redemoinhos em forma de coluna, como redemoinhos rasgados. Estes vórtices são frequentemente vistos durante a primavera e o verão marcianos e durante também alguns meses dos seus rastros que ficam cobertos por poeira que foi fustigada por tempestades e ventos. A teia de trilhas curvadas em looping e cruzadas no hemisfério sul do planeta foram capturadas pela Mars Express em torno de uma escarpa chamada Calciporous Rupes.
As duas crateras, Proctor e Russell, ostentam manchas escuras e densas de dunas de areia ondulante e o terreno ao redor é adornado por uma ampla teia de dunas e rastros de atividades do diabo de poeira do passado. Número 16. Uma colher. O Curiosity Rover da NASA avistou uma misteriosa colher flutuante na superfície empoeirada do planeta vermelho. A imagem ficou viral online e logo todos os entusiastas alienígenas e teóricos da conspiração estavam lançando teorias a respeito da sua origem. A forma de uma colher incrível foi, na verdade, uma pedra fotografada pelo Curiosity em 30 de agosto de 2015, durante o 1089º dia do rover em Marte. Na foto, a forma de um cabo se solta de um afloramento e termina em uma ponta arredondada, quase exatamente como uma colher. Ela até lança uma sombra em forma de colher no chão. De acordo com a NASA, esta colher aparente não é resíduo de um acampamento marciano ou de uma cozinha alienígena, como a maioria dos outros avistamentos anômalos em Marte. Esta também é apenas uma rocha de forma estranha. Os oficiais da NASA escreveram na descrição que não é uma colher. A característica estranha de Marte é muito provavelmente uma rocha ventilada, uma rocha moldada pelo vento. Este definitivamente não é o primeiro caso de pareidolia associado com fotos de Marte. Poucos anos antes da colher se tornar uma sensação, muitos pensaram ter visto um rosto esculpido na superfície marciana, mas era apenas, simplesmente, uma mesa. Número 17. Meteorito extraterrestre. Um meteorito de ferro sentado na areia marciana foi descoberto pelo rover Opportunity da NASA e desencadeou uma ampla discussão. Os cientistas estavam interessados em descobrir o que este achado estaria nos dizendo sobre o planeta em si, as condições passadas da água e a frequência com que o planeta foi atingido por objetos caídos do espaço. O meteorito é quase do tamanho de uma bola de basquete e é composto de níquel e ferro. É o primeiro meteorito de qualquer tipo a ser identificado em um planeta que não seja a Terra. Agora é chamado de Pedra do Escudo de Calor e foi encontrado na zona de exploração do robô, um enorme e vazio estacionamento, como um trecho chamado de Meridiani Planum. Encontrar o meteorito foi surpreendente e interessante, de acordo com Steve Squires, da Cornell University em Ithaca, Nova York. Mas agora os cientistas descobriram que, como os meteoritos são comuns no Meridiani e o que a sua concentração nos diz sobre as taxas de erosão no planeta vermelho, os cientistas chamaram o meteorito de Líbano, provavelmente por causa de sua forma. Número 18. Um osso. Uma foto de 2014 da Mars incendiou a internet quando ela reapareceu nos tabloides em 2020. Ela mostra o que parece ser um osso do fêmur em meio aos escombros e poeira da superfície marciana. A maioria das fotos do lago, mostrando coisas inexplicáveis, esta também retrata uma rocha de forma estranha. A imagem foi capturada pela Mastcam do Curiosity em 14 de agosto de 2014, e os teóricos da conspiração imediatamente a declararam uma prova de vida em Marte. A NASA, no entanto, desmascarou esta especulação dizendo que o objeto visto pela Curiosity pode parecer um osso da coxa do fêmur, mas não é. Os membros da equipe de ciência da missão acreditam que sua forma é provavelmente esculpida pela erosão, seja pelo vento ou pela água. Se a vida existisse em Marte, os cientistas pensam que seriam formas de vida pequenas e simples como micróbios, não criaturas evoluídas como os mamíferos. Marte nunca teve oxigênio suficiente em sua atmosfera para suportar vida multicelular complexa, portanto não é provável que encontre grandes fósseis. Especialistas atribuíram esta semelhança da rocha marciana a um fêmur, um caso típico de pareidolia, e isso acontece frequentemente com coisas vistas em fotos de Marte. As pessoas provavelmente estão se esforçando demais para encontrar algo familiar no estranho e indesejável terreno de Marte. Número 19. Os peixes de Marte. Os cientistas acreditam que Marte já teve um oceano, ainda maior do que o Oceano Ártico da Terra. Mas isso não significa que a rocha em forma de peixe visível em uma foto de Marte seja, na verdade, um remanescente da vida aquática passada no planeta. Em uma imagem compartilhada pela NASA, que foi capturada pela câmera de navegação esquerda do Curiosity Rover, as pessoas notaram um objeto estranho perto do centro do fundo. Esta é uma rocha que se parece muito com um peixe que você veria nadando em um lago. A forma da rocha e a iluminação se combinam para formar uma figura distinta, parecida com um peixe, com uma cauda com barbatanas e um nariz virado para cima. Foi visto pela primeira vez em um blog popular chamado UFO Sightings Daily. Alguns entusiastas alienígenas estavam bastante convencidos de que este avistamento de peixes era uma evidência séria, sugerindo que poderia ter havido vida complexa em Marte. Mas todos nós sabemos, como o rosto em Marte, a colher suspensa e o osso do fêmur, este também é apenas uma coincidência da convergência da rocha com o jogo perfeito de sombras. Número 20. Cratera Smiley Face. Galley é uma cratera em Marte localizada na borda leste da enorme bacia de impacto Argyre Planitia, no quadrilátero de Argyre. O seu nome vem do astrônomo alemão Johann Gottfried Galle. A cratera é famosa como a cratera da face feliz, o Smile Face.
A pareidolia causa uma cadeia de montanhas curvas na parte sul da cratera e 2 aglomerados de montanhas menores localizados mais ao norte, e fazem com que pareça um rosto sorridente. A formação foi fotografada pela primeira vez pelo Viking 1, e esta não é a única em Marte. Tem outra cratera sorridente, menor que Gale, que foi descoberta pela nave de reconhecimento de Marte Nereidan Montes em 28 de janeiro de 2008. A cratera também tem algumas feições bolhosas que mudaram de forma por causa do Sol e também está causando sublimação. Nos últimos anos, a erosão térmica tornou a boca maior e o nariz também, o que consiste em 2 depressões, e tornou-se maior à medida que as depressões se fundiram.